Fala, minha família, Ecosistema Podcast. Estamos aqui começando mais um episódio, né, do nosso ecossistema, o maior ecossistema de empreendedores do Brasil. E hoje o episódio tá muito interessante. Tô aqui com meu parceiro Murilão, tá? Fala, galera. E é o seguinte, mandar um abraço aí pro meu primo Vitor Santos, ele que acompanha a gente aí de perto, tá aí, né, colado aqui no nosso conteúdo. E o convidado de hoje foi uma indicação de um desses nossos seguidores e ele falou pra gente, cara, tem um convidado pra vocês levarem no podcast que faz todo sentido. Eu falei assim, cara, se você é um seguidor, se você é um inscrito, um cara que acompanha a gente e tá indicando, faz sentido. E aí a gente entrou em contato com esse cara que tem uma história top, hein, Murilão? Você não pode perder, tem que ficar até o final, hein? E antes da gente apresentar, quais são as regras? Antes de começar, se inscrever no canal. Aperta o sininho, ativa essas notificações, compartilha, já abre o WhatsApp aí, já manda pra galera que tá começando mais um episódio do Ecosistema Podcast. Exatamente, vamos lá. Então, assim, se você é executivo, fica aqui até o final que você vai entender como é que você faz uma trajetória aí de sucesso, vamos dizer assim. Mas sem mais delongas, não vai ser a gente que vai falar, né? Então, ele que é... A gente trouxe um cara aqui hoje que ele saiu de executivo para fundador de uma das maiores policlínicas da Bahia, né? Então, estamos falando aqui de Tony! Porra, meu irmão. Meu irmão, seja bem-vindo, Obrigado, tá? velho. Sinta-se em Obrigado, casa, cara. esse ecossistema aqui, ele é seu, Foi tá? É um prazer, velho. Um prazer. Quando o Vitor me falou de vocês, eu já conhecia o programa de vocês, já tinha assistido legal, algumas cara. coisas. Olha aí. Eu falei assim, velho... Ele falou, pô, meu primo. Eu falei assim, pô, nem sabia que o Hugo era seu primo e tal. Ele fez assim, pô, vai lá e tal. Eu falei assim, não, na hora, velho. Tá doido. Massa. Você me ligou, eu fiquei super feliz. Massa. Não só por participar aqui, né? Uhum. Do sucesso de vocês também. Pra ver se Legal, pega um cara. pouquinho do sucesso e leva pra mim. Gratidão. Tamo junto. E é isso aí, cara. Não é isso. A gente colocou o nome, né? O Ecosistema Podcast, porque justamente a gente está montando um ecossistema de empreendedores, Eu vi, né? cara. Que todo mundo ali se conecta, que tem a mesmo nível ali de pensamento. Conformismo zero. conformismo. Aquela jornada ali, aquela manada, a gente... E empreendedorismo é viciante, né? Você começa a falar, você começa a conversar. Empreender é muito bom, cara. Acho que todo mundo... Eu acho que todo brasileiro já é um pouco empreendedor, né? Aham. Ele se vende o tempo todo, ele sempre está buscando uma forma de você levar uma coisinha para mais para casa, né? Geralmente se vê isso, né? Aham. Você tem seu salário, mas você faz uma coisinha daqui, uma coisa daquilo. É uma forma de empreender. Tem uns sem que fica dúvidas. mais aguçado, que vai para frente, que resolve apostar mesmo nesse talento que deu, e outro não, que quer manter as duas atividades Uhum. fazendo, que é natural também, que é Isso, normal. isso. E eu geralmente eu não gosto de... Eu vou apostando com força Tá mesmo. tudo bem, tá Vai tudo pra certo. Eu vou pra cima. Tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Né? Exatamente. Exato. Muita gente empreende, né? Só que muita gente não empreende a vera, né? É Exato, verdade. porque o pessoal fala assim, uma renda extra. O que se fala hoje é uma renda extra. Eu aposto que na sua família, na família de vocês dois aí, tem 2, 3 que fazem uma renda extra. Isso. Minha mãe, meu Sempre. pai, na época, sempre era assim, né? Sim. Isso é uma forma de empreender. Uhum. E aí você decide, porque é normal também, né? Não é todo Exato. mundo que nasceu com a vontade, o dom de querer ser empreendedor. Exatamente. Né? Todos que preferem ficar ali trabalhando no salário, fazer o seu, chegar no final da vida, se aposentar e viver a aposentadoria, que tá tudo certo também. Todo mundo tem razão. Tem espaço pra Tem todo espaço mundo, para todo né, cara? mundo. Como eu sempre fui ovelha negra da família, né? Aí eu falei, eu não quero renda extra, não. Eu quero renda extraordinária. Exatamente. Gostei até da frase. Vou começar a usar ela. E aí, meu amigo, show de bola. Muito bom. Mas e aí, irmão, me conta aí, assim, me fala um pouco do seu negócio hoje, tá? O que é o seu negócio, como é que funciona, qual é a sua visão. E aí, você fica à vontade, você pode falar também de onde você veio aí, mas, tipo assim, pra galera entender aí, hoje, seu nível de negócio, né? Quem é o Tony Lima, né? Beleza. Na realidade, assim, o que eu tenho hoje eu tenho 2 empresas, mas a principal hoje, a que roda, que funciona, que eu dedico 90% do meu tempo, 99% do meu tempo, é a Med News, né? Que é uma clínica médica com perfil popular, mas com atendimento diferenciado. Show. Legal. Na realidade,
a ideia da Med News veio muito numa obrigação que a gente tem de querer melhorar o entorno. A saúde é sempre um ponto delicado no nosso país, né? Nosso país é um ponto que a saúde pública, meu amigo, a saúde pública e a privada, é assim, eu acredito muito que a iniciativa privada vai tomar conta da saúde pública daqui a uns tempos. Tomara. Exato, eu acho que é necessário chegar alguém, pessoas com responsabilidade, com competência, com honestidade, para chegar lá e dar o que é de melhor para a nossa população, né? Okay? Então, assim, a necessidade foi grande, eu já conhecia essa deficiência e me sensibilizava muito com isso. Mas, assim, eu acho que o grande gatilho da clínica foi uma vez que eu estava voltando de uma reunião em Brasília e eu estava vendo E eu fui folhear um jornalzinho, uma revistinha dessa de avião. Sim. Né? E nessa revistinha tinha lá falando de uma startup que tinha sido considerada pelo 2º ano seguido a startup de maior sucesso do país, que era uma empresa chamada Doutor Consulta, uma empresa lá de São Paulo. Sim. E eu fiquei, os caras, preço popular, atendimento diferenciado, né? Indo onde a população mais precisa, nos bairros mais populosos e com menos poder aquisitivo. E eles faziam um trabalho enorme. E naquela época eles estavam já com 30 e poucas unidades. E eu comecei a prestar atenção naquilo, cara. Eu falei assim, nossa, esse negócio aí, meu irmão, pode ser uma coisa que vai fazer um bem enorme para mim. Né? Cuidar de pessoas é sempre bom, se fazer o bem é sempre bom. E é um retorno legal, porque saúde sempre é saúde, né? Então, a gente sabe que desde que Brasil é Brasil, o médico sempre ganha muito bem. Exatamente. Né? E eu não tenho dom para ser médico, mas eu tenho dom para gerir uma empresa. Legal. Então, eu comecei a estudar muito, prestar muita atenção, comecei a conversar com alguns amigos e tudo. Em um determinado momento, eu até ensaiei com um amigo de montar uma sociedade com ele, mas não deu muito certo. A gente tinha projetos diferentes, olhares diferentes. Então, a gente decidiu que naquele primeiro momento já estava dando um conflito. Então, siga seu caminho para um lado e eu vou seguir o meu por aqui, pelo outro. Justo. Logo em seguida, eu comecei a fazer muita viagem, né? Então, eu trabalhava numa grande empresa, né? Que eu posso falar que era o Esporte Clube Bahia. Ah, legal. Naquela época, eu era diretor financeiro do Bahia. E todos os finais de semana, eu estava indo para São Paulo e ia lá ver essa empresa. E por coincidência eu vi também que os donos eram 2 caras novos também que eram oriundos do mercado financeiro. Sim. Né? Legal. Assim como eu e um foi do HSBC, do Itaú, e outro do Santander e tal. Eles tiveram essa ideia e montaram. E eu fui lá e ia fazer consulta sem ter nada, mas ficava perguntando. Chegava pra médico e falava, a verdade é que eu não tô doente não, eu quero saber como é que funciona. Então, na cara dura. Ficava lá conversando com os caras e tal, e via, eu falei assim, o projeto deles é muito bom. Mas a minha realidade é diferente. A Bahia é diferente, Salvador é diferente. Então, o seu primeiro passo, quando você identificou e viu aquilo como uma oportunidade, foi fazer um estudo. Exatamente. Quando eu identifiquei uma oportunidade, eu fiz assim, isso aqui é uma boa ideia. Mas aí, da identificação, da oportunidade até o começo do projeto, foram quase 3 anos. Eu indo e voltando, olhando o ponto forte. Exatamente. Olhei as clínicas de lá, não só as empresas dessa Doutor Consulta, mas algumas outras. E depois eu vim para aqui, para Salvador, e comecei a fazer o mesmo processo nas pequenas clínicas e nas clínicas daqui de Salvador. E olhar, nossa, eu entrava e fazia tipo cliente misterioso, sabe? Sim. Olhava desde o pessoal que estava na limpeza, a recepção, a forma que atendia, o pessoal da enfermeira, os médicos como se comportavam, olhava o RP que eles estavam trabalhando. Comecei a olhar tudo e assim, anotava os pontos fortes que a gente tem que mapear e o que precisava ser melhorado e as minhas nada ideias. Nada se cria, tudo se aprimora. Tudo se aprimora, como de chacrinha, né? Exatamente. E olha que no decorrer você vai ver que eu peguei alguns cases de sucesso de outras empresas que não era nem clínica, né? Legal. Hoje lá na clínica, tipo assim, o que é que tem de bom hoje um exemplo a ser seguido é o sistema de hora marcada do saque. Sim, sim. Não adianta você marcar um horário lá 9 horas e querer chegar 7 e achar que você é atendido, que não vai. Exato. Então é difícil catequizar, entre aspas, a população para isso,
porque fila parece que gosta, mas aos poucos a gente foi catequizando, foi moldando. E eu nem falo que eles nos respeitam, eles se respeitam. Boa. Então eu falo, chega mais cedo um pouquinho, porque a gente tem uma triagem, coisas que as outras clínicas não têm. Então você chega lá, você tem todo o sistema de acolhimento, a enfermeira pega você, faz os sinais vitais, faz alguns exames gratuitos, preenche a anamnese, já deixa prontinho para o médico, lança no sistema e ele volta. Porque o que aconteceu? Uma dessas, não lá, mas aqui, teve médico que eu passei, teve clínica que eu passei que o médico nem olhou pra minha cara. Eu não tinha nada e sentou no remédio, nem pegou na minha mão pra saber se é alguma coisa, entendeu? É verdade, cara. Então é uma Padrão, frieza, né, assim, cara? pô, e você sabe que aqui funciona muito bem, e é outro case de sucesso que eu pesquisei, que eu olhava e tentei implantar. Eu aposto com quem quiser aqui, se você for na porta de alguma igreja evangélica, qualquer uma, pare e abaixe a cabeça por 20 minutos. Se não vem o obreiro, a diácono, todo mundo, Jesus tem um plano na sua vida. Pare de sofrer, vem pra cá. E vai levando. Então, quando exatamente. Então, quando você chega numa clínica popular, que você está sentindo dor, que você está preocupado, o que mais você precisa é do acolhimento. Quando uma enfermeira que faz uma triagem, que bota você na sala, que pergunta se você dormiu bem, que pergunta como é que você está, se você está feliz, que olhar no seu olho, que pegar na sua mão, que chamar de senhora, minha linda, meu lindo, meu amigo, você ganha 60% do cliente. Às vezes o problema é emocional. Exatamente. E cura ali na hora. Exatamente. Poxa, tem tanto tempo que ninguém olha no fundo dos meus olhos e pergunta como é que eu tô. Na hora ela... Quer que eu lhe diga, você sabe qual é o custo disso aí? Zero. Zero, velho. Exato, cara. É só atenção, é só cuidado. Você só precisa ter cuidado. Uhum. É o que eu falo sempre. O empreendedor ele precisa ter cuidado com o negócio dele. Exatamente. E ligar nos detalhes. Porque o que pega na realidade, o que vai trazer o cliente para você, porque eu posso chamar de cliente. O médico ele chama de paciente, tá? Exato. É bom deixar claro aqui. Mas Boa. o que vai pegar o cliente para você é o cuidado que você vai ter, é o detalhe. Poxa, quanto é 4 maracujás? Sei lá, R$4. Faz um suco, passa com a pessoa servindo no copinho. Você quer um suquinho? O som tá bom, pergunta, conversa, leva. Bicho, são pequenas coisas que você se sente, né? Imagine, você vai ir no lugar e ser tratado dessa forma. E o médico... E outra, as consultas não vão demorar muito porque a anamnese é uma série de perguntinhas que cada médico... Ele determina para que passa lá e a enfermeira ela já vai jogando no sistema. Quando ela libera no sistema lá, que cai na mão do médico, ele já tem uma série de outras coisas. Então dá mais tempo para ele sentar, botar o paciente na maca, de ele conversar, olha, eu já vi aqui que você falou isso, já está no sistema. Então, assim, otimiza o tempo dele, o acolhimento fica maior, a acertabilidade também fica muito maior, porque todo profissional é falho, ele pode falhar também, porque tem uma série de perguntas e ele pode fazer outras mais técnicas. Exato. Sim. Entendeu? E aí o serviço fica mais completo. Lógico, a gente precisa melhorar? Precisa. Tem muita coisa que a gente vai, aos poucos a gente vai pegando. Afinal de contas, também a gente trabalha com material humano e cada um tem sua peculiaridade, né? Cada profissional tem sua peculiaridade. Mas assim, o início todo foi esse. Partindo do princípio que a gente quer acolhimento e eficiência. Boa. Esses são... então, o cuidado com aquele paciente, com seu cliente... Com o meu cliente. É o chave, é o diferencial. É o diferencial. De vocês. É o diferencial. Aí a gente associa bons executivos, um sistema de informação bem feito lá dentro, onde as pessoas se comuniquem através de CO e todos falem a mesma linguagem. Porque eu presenciei muito isso, um fala uma coisa, outro fala outra, no meio de uma mesma empresa. E você tá lá com dor, viu? Você tá lá com dor. É complicado. Né? Falar o mínimo possível de parte técnica, já que você não é. Boa, Isso tem que ser especificado, explicado logo no início de cada colaborador que entre. Não, esse automedicação é um dos grandes males hoje do Brasil e do mundo, mas o Brasil, assim, depois da internet, se você tô com dor no olho, tá lacrimejando e tá amarelo, você bota dor no olho, lacrimejando, amarelo. Doença de não sei o que. É tratado com que remédio? O cara vai lá e compra. Amoxicilina e toma. Complicado, viu? Corticoide. Isso é uma campanha que a gente faz para conscientizar mais. Aqui eu falei com uma pessoa, tá, gente? Mas você sabe quem é que eu tô falando. Mas é isso. Então tem dado muito certo. A gente passou por
momentos difíceis, né? Porque a clínica é relativamente nova. A gente inaugurou ela em novembro de 2019. Ah, legal. Né? Novembro foi maravilhoso, dezembro, janeiro. Fevereiro a pandemia veio, fechou. E aí a gente passou... foi 100% presencial, né? 100% presencial. Pandemia. Fala-se hoje, aliás, antigamente já falava muito no teleatendimento. Inclusive existia projetos para já ser, né, ser implantado nas universidades uma matéria chamada teleatendimento médico. Mas eu acho que a pandemia, isso é um pensamento meu, tá? A pandemia, uma coisa que ela frisou, ela deixou bem explícito, foi a necessidade que o brasileiro tem, que o mundo tem da socialização. Sim. Né? Você lembra daquelas lives? Depois disso não vai ter mais show, porque as lives vai ser um grande sucesso. Exato. Os caras ganham muito e as pessoas podem assistir no conforto de casa, aí é bom também e tal. Mano, nada disso aconteceu. Exato. O povo precisa... O povo tava doido para que acontecesse logo, abrisse logo. Abrisse, exatamente. O povo não quer isso, as pessoas não querem isso. A pessoa quer chegar lá e sentar na frente do médico lá e ser... Calor humano. O calor humano, e o cara conversar com ele, tocar nele, ver o que é que tá acontecendo. Exatamente. Então eu realmente acho que a telemedicina não... Eu tive anteriormente, ainda tem até material, depois você mostra aqui, o pessoal do Albert Einstein, que eu conheço algumas pessoas lá, me fizeram uma proposta. Um dos diretores de lá tem um produto novo lá, que é uma cabine de teleatendimento. Eles perguntaram se eu queria entrar com essa proposta para a Med News. Só que não no bairro que eu estava, entendeu? Já é um público mais diferente. Entendi. Então, assim, esse prédio aqui, que é um prédio de luxo, caberia uma cabine dessa, que só funcionaria com uma recepção e uma enfermeira. Entendi. E aí você entra na cabine, ele faz alguns exames vitais que tem tecnologia para isso, e o médico lá um dos melhores do país lá, ele estava atendendo do outro lado, conversando com você e fazendo. Caramba. Mas eu realmente acho que isso aqui, nesse momento, não é o momento, não. E o meu público é outro também. Entendi. Meu público é outro. Meu público é um público B e C, e eu não tenho interesse. Sabendo implementar, né? Talvez vingue. De alguma forma, né? Pode vingar em algumas especialidades, tá? Em casos específicos, mas é um caso a ser estudado. Eu não acho que a situação brasileira hoje tá propícia a alguém fazer um investimento. Eu acho. Alguém fazer um investimento como esse, que é alto, para uma despesa alta e um custo operacional, né? Uma consulta fica cara com um médico desse. Entendi. Né? Então, uma coisa é você chegar... Hoje em dia, o médico mais caro aqui em Salvador, entre as pesquisas que eu conheço, é uma consulta de R$800, é um neurologista aí que ele é muito fera. Então, uma consulta de um médico lá ia ser R$1.500, R$2.000. Então, não tá fácil pro baiano, não. Pro soteropolitano não tá fácil de pagar. Né? E para quem é de Salvador aí, que tá assistindo o podcast, ele fica onde? A Med News. A Med News fica aqui em Cajazeiras. Bairro de bairro de Cajazeiras. Quantas unidades você tem hoje? Hoje é a primeira. Você tem a primeira unidade. Cajazeira é pequena. Não, Cajazeiras... a minha pesquisa... Não, eu comecei a olhar quando eu fui montar... Cajazeira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cajazeiras é quase 1 milhão de habitantes. Velho. É o maior conjunto habitacional da América Latina. Pra você ter ideia, se Cajazeiras fosse uma cidade, ela seria a segunda maior cidade do estado da Bahia. Nossa Senhora. Feira de Santana tem 600 mil habitantes, pô. Imagina. Cajazeiras é quase 2 vezes. É um mundo aquilo ali. É, verdade. É um gigantesco. Mundo. É um mundo. Muito bom, cara. E você tocou num assunto bem importante, né? Hoje, as pessoas, elas... Acho que depois da pandemia, a necessidade pelo contato humano ali, eu acho que acabou aumentando, né? Talvez ali a sensibilidade das pessoas. E aí você falou que o acolhimento, o cuidado, o contato com os seus clientes, né? O paciente ali é o pilar principal. Né? E esse insight que você teve ali, para você colocar isso em prática como um dos pilares da sua empresa. Ótima pergunta. Qual foi a origem? Beleza, maravilhosa pergunta. Cara, é o que eu falei. Antes de eu
inicial, o projeto já estava em andamento no papel. E antes, eu comecei a fazer cliente misterioso nas clínicas lá, que eu falei, Sim. e aqui. Legal. E eu fui para algumas clínicas lá de Cajazeiras, inclusive, que já fecharam na pandemia, e outras no subúrbio, e outras aqui em outros bairros de classe média. E eu vou dizer, eu fui muito mal atendido, cara. É muito frio. Sim. Eu passei por médicos que não tocou em mim, eu dizendo que estava com febre, ele sentou lá, receitona lá. Caramba. Já era. Eu fui muito mal atendido. Eu fui mal atendido da recepção até a parte de médico. Não em todas, mas a grande maioria. A grande maioria. Então, é tudo muito frio, Sim. né? A gente tem um atendimento... a gente tem um atendimento médico deficitário. Cara. Infelizmente, Sim, não é isso bom é falar fato, isso, não. Isso é fato. É fato. Então, quando você vai... O Brasil em si, ele tem um atendimento médico deficitário. É tanto que o nome da clínica, a Med News, que são as notícias e tal, é um nome americanizado. O slogan de campanha da Med News é: a medicina que você merece ao seu alcance. Você vai ver que se você for no site, uma coisa forte. é todo em cima da experiência que eu tive lá fora. O americano, ele sabe atender muito bem. E News, né? News é o novo, né, velho? É a nova medicina. É o novo... A medicina que você merece ao Caramba. seu alcance. Gostei. Hoje em dia, quando você vai lá nos países de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, às vezes que eu fui lá, se você for lá, cara, você vai ser atendido. Se você tiver... custa caro, não vou mentir. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Se você for precisar fazer uma cirurgia de apêndice, você não tem condição, você vai fazer a cirurgia. Você vai parcelar em prestação de R$1. Você vai dizer como é que você quer pagar. Mas você vai fazer. Você vai fazer. Que entendeu? sonho. Cara. E tudo de qualidade. Você é bem atendido, você é atendido com respeito. Né? Do início, quando você passa pelaquela porta, passa pelo segurança, que ele te dá um boa noite, um bom dia, até a hora do seu atendimento. E a gente poderia, assim, a gente tá caminhando para isso. Eu acho que tem gente muito séria que tá chegando. Isso. Né? Tem novos empresários que estão chegando, não só aqui. Eu tenho amigos, eu converso muito, tenho amigos que tem uma rede de clínicas lá no Mato Grosso, que ele também é fera também, um cara novo que já tá com 4 unidades lá. Os caras estão falando. Tem um pessoal lá de São Paulo também que eu conheço, que a gente bate bem papo, entendeu? E assim, a gente está se reorganizando. A gente não pode deixar, né? Isso Né? sim, O papel do empresário é agir onde o governo não age com competência. Exato, então a gente vai lá e boa, faz. Pega essa deficiência. E onde o calo aperta, né? Onde o calo Você chega aperta. num ambiente, você não é bem tratado e aquele ambiente é o seu ramo de negócio, você fala, cara, eu não vou ser jamais igual essa... Exatamente. E foi isso que aconteceu. Então eu fui muito maltratado. Eu fui maltratado. Porque uma coisa é o cara chega lá, se você bota um terno de grife, ou um tênis, ou uma camisa de grife, e vai num lugar desse, o pessoal pode até te olhar direitinho. Agora, vá como eu fui. De chinela havaiana, de camisa velha e um bonezinho pra você ver como é que você é atendido. É Não completamente diferente. Completamente diferente. Numa clínica popular é completamente diferente. Você fica 4, 5 horas lá esperando, gente passando na sua frente. Entendeu? Pro médico chegar lá e passar um conhecido, alguém. Isso. Boa. É complicado, cara. E no momento que você mais está precisando, né? Você chega lá e é tratado como um nada. Como nada. É complexo. E então o principal insight veio dessa sua experiência ali durante a exploração. Aí veio a percepção de que eu precisava mudar isso aí. Fazer algo e a melhor coisa, às vezes você não precisa nem ser atendido, cara. Você vá num lugar que tem uma demanda de gente muito grande e sente lá na cadeirinha e fique só escutando as pessoas falar. Você vai ver que eles vão falar tudo. Ó, não sei quem ali, ó, passou na minha frente. Só tô aqui porque não tem jeito. Exato, só porque eu tô aqui não tem jeito. E ainda o pior que acontece, e aí vem a parte do preço, o pior que acontece. Hoje as UPAs, para você pegar isso aí é um absurdo, mas é uma coisa que eu vi. Então, né, a gente não pode provar, mas eu vi. Se você hoje, para pegar uma ficha, ou você chega lá 2, 3 horas da manhã para pegar uma ficha no posto de saúde pública, para fazer o exame, ou você vai pagar R$50 para um cambista que pegou e leva. Olha isso, cara.
Isso é uma realidade no subúrbio. Não, duvido não. É tanto que quando eu abri com custo de R$ 69,90. Não, de R$ 59,90, que é R$60. O preço da consulta. Eu falei assim, eu vou acabar com essa história e vou panfletar na fila de uma UPA dessa. E fazia isso. Sim. Pô, panfletava. Meu amigo, se você tá sofrendo aqui, pague 60 e vai pra lá, pô. Não precisa sofrer não, cara. Não precisa sofrer não, pare de sofrer. Não é isso que a igreja evangélica fala? Pare de sofrer, vem pra cá. Sofrer, irmão. Né? Entra aqui pra você ver como é que Tá as tudo coisas estruturado. mudam. Tá tudo estruturado. Não é tá pegadinha certo. não é pegadinha não. Exatamente. E Legal, deu muito legal, certo. cara. Só que assim, a pandemia veio e atrapalha um pouquinho nosso projeto. Boa. Até porque depois da pandemia, o empobrecimento da população foi muito alto. Então, o impacto O geral, impacto né? foi geral em relação a tudo. Sim. E paralelo a isso, ainda ele modernizou. Os postos de saúde foram muito bem equipados por Sim. conta do Covid. Sim. Mas as especialidades, né, as especialidades como dermatologia, gineco, cardio, não sei o que, e todas as outras, não tem lá. Mas aí o que é que eu tenho reparado? Que a população faz o seguinte, não estou sentindo nada, não vou fazer nada de preventivo não, vou ficar aqui na minha. Se sentir alguma coisa, eu corro para uma UPA dessa aí. Já. É o que está acontecendo. Mas assim, como assim, o investimento na área, na medicina, na área de saúde, tem que ser constante. Né? O empresário, o gestor da área de saúde, ele tem que estar sempre, não pode piscar, tem que sempre estar Isso. ligado. E assim, foi investido lá atrás, mas depois disso parou. Então, os equipamentos que tem lá, eles vão deteriorar, vai quebrar, até porque não são usados com muito cuidado. E é muito usado, né? E é muito usado. Então, com o tempo também, eu sei que eu volto a crescer a produção como eu esperava que crescendo. Eu dou graças a Deus, tá tudo certo, tá crescendo, tá gradativo. E te tudo parabenizar por não ter fechado, né? Na pandemia, cara. foi. Quer dizer, fechou pela obrigatoriedade. Eu fechei mas pela obrigatoriedade, não quebrou, né, mas cara? não quebrei. Boa. E assim, naquela região lá fecharam 4 clínicas, cara. Mas o período foi muito maçante, Sim. foi difícil. Foi difícil. Imagino. Mas assim, quando eu vi uma franquia que estava do meu lado, uma franquia até paulista, que estava do meu lado, fechou as portas e digo, opa, o pessoal está acusando o golpe. O vitorioso vai ser quem não arriar. Então eu vou ralar aqui, fechar não vai. Aí foi fechando uma, eu falei assim, ó, os clientes desse daqui eu já sei que vem pra cá, que é Boa. muito perto. Aí Deixante fechou outra do lado. Deixante fechou, eu sei que fecharam 4 na minha região. Eu digo, esse pessoal vai ter que desovar em algum lugar. Só Vai vir pra bônus, aqui, vem pra bônus cá, né? mesmo. Eu não torci pelo insucesso deles, Segurou não. a roda. Não fiquei feliz da vida, mas também não fiquei triste. Mas é Legal, aquela cara. máxima de crise, né, cara? A crise é justamente troca de recurso, né? Troca de dinheiro, troca de mão, né? Então, assim, não existe o dinheiro sumiu, existe a troca de mão. Exatamente. Então, assim, na crise vem Na realidade, o que Transferência de é que eu falo? transferência de riqueza, exatamente. O empresário e o gestor brasileiro, ele é um dos mais hábeis que tem no mundo. Porque o Brasil, ele é muito inconstante financeiramente. Então, vira e mexe tem crise. E os caras são muito habilidosos. Sim. Né? Os caras são muito habilidosos para chegar lá e tá passando por uma crise. Vou usar a minha criatividade, porque O é isso que a brasileiro gente tem que ser estudado. Tem que ser estudado mesmo. Vou usar a minha criatividade e vou tentar reverter. E sempre consegue. Exato. E tem exemplos de grandes empresas aí que estão vivas até hoje, superando, passando por crises e mais crises e vem crescendo. Show Boa. de bola. Tony... Você ia falar? Eu ia fazer uma pergunta, mas manda aí. Não, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, como é que tá hoje o status hoje da empresa, no caso assim, você já tá pronto para abrir nova, você já tem que implementar mais alguma coisa lá? Cara, Se tem planos eu também, tenho planos. Tenho mapeado, inclusive. Show. Né? O lugar que eu quero, onde eu quero. Mas a gente passou por uma mudança de gestão importantíssima no nosso país agora. Isso. E assim, é prudente agora que a gente esperar um pouquinho para ver como é que vai começar esse novo mandato presidencial aí, o que é que ele vai fazer, o que é que ele não vai fazer. A gente não pode entrar muito na área política, que é uma casa de vespeiro danada aqui. Eu também não defendo nem protejo ninguém. Mas eu tô com olhos bem atentos. E torcemos que... E torcendo para que dê certo. Independente de quem eu votei ou que eu não votei, os esquerdistas, os direitistas, os centristas.
Não importa, eu quero que agora, quem chegou lá, que faça um bom trabalho para que a gente comece a progredir, prosperar, meu amigo. Isso que eu quero, mas já tá. Eu tenho tanta coisa que eu quero fazer. Tem várias ainda. ideias aí. Várias ideias. Cabeça fervilhando. Tem, né? tá mesmo. E o pior de tudo é que eu sou muito... Eu tava falando com o Hugo antes de conversar, com você também. Eu sou muito... Eu tenho muita energia. Eu tenho um problema de quietação até quando o produtor ali... ele falou, você tem que ficar aqui. Eu falei assim, se eu começar a me movimentar muito, levantar pé, derrubar o microfone, você pode reclamar. Porque eu não consigo, assim, desde os 14 anos que eu não durmo. Eu durmo, acordo 3 horas da manhã. Você tá esse tempo todo sem dormir? Cara, velho, eu não consigo dormir direito não, velho. É mesmo, eu durmo cara? assim, se eu dormir 9 horas, eu acordo 1, se eu dormir 10, eu acordo 3. Geralmente é isso. Pô, aí. mas quem hoje normal dorme 9 horas da noite, Cara, 10 horas? Eu mano? não consigo. Eu durmo pra mais de meia-noite, 1 hora. O pessoal fala comigo, rapaz, você tá... Acorda 4, sai pelo meio da rua correndo, volta e vai pra uma academia de uma coisa, vai fazer outra, vai surfar, vai pro jiu-jitsu. É uma confusão danada na minha vida. Mas é porque eu preciso gastar muita energia. E geralmente quem é assim, ele tem muito pensamento e fica acelerando. E geralmente acontece isso, tá? Eu 2 horas da manhã olhando pro teto e pensando muito passos, de né? coisa. Isso é bom e é ruim, porque quando você tá com muito problema, também pensa muito em problema. Demais, né? Felipe Tito, eu vi um podcast dele falando sobre isso. Ele falou, cara, eu toco minhas ideias, meus negócios de madrugada. Porque eu não consigo dormir. Eu vou ficar na cama esperando o sono vir. E aí eu começo a trabalhar de noite. Pronto. Aí chega às 7 horas da manhã, eu durmo, acordo umas 10, 11. Ele ainda pode fazer isso, ele ainda pode, né? Porque 7 horas da manhã eu já tô no batente. Já tá pegado lá. Né? Muito bom, muito bom. Ô, Tony, deixa eu te perguntar. Então você falou, pô, você foi obrigado a fechar quando iniciou a pandemia, né? Obrigado a fechar as portas. E aí você ficou o período inteiro fechado? Cara, eu fiquei 6 meses fechado. 6 meses? 6 meses, sem faturar nada. Certo. Só despesa. Você sabe que quando a gente abre uma empresa, de qualquer empresa, você faz uma programação de 6 a 1 ano você não faturar. Sim, né? sim. Você tem que jogar. Meu amigo, mas você estima, você faz uma projeção, você estima que o mínimo tem que entrar. Sim. Você faz sempre o cálculo mais pessimista. Mas ninguém poderia imaginar que ia chegar uma crise dessa. Então, nesse nível... E tinha quanto tempo que você tinha... 3 meses. Os médicos são PJ ou funcionário mesmo? PJ. Todos prestação de serviço. Então... prejuízos, assim, problemas financeiros com o médico eu nunca não tive. Entendi. Agora, com os funcionários, eu tive que botar todo mundo na rua. Entendi. Só que, assim, paralelo a isso, eu tinha uma empresa de consultoria que, nesse momento, também abriu um nicho muito grande, porque todas as empresas estavam passando por dificuldade muito grande. Consultoria financeira. E aí, existia uma necessidade muito grande de captação de recursos, lógico. Eu não ia, naquele momento, o meu... Na realidade, o que aconteceu foi meio que por acaso. Eu tava desesperado e tal, aí um amigo meu ligou e eu falei assim, pô, tem um cliente aqui pra você, mas ele quer conseguir um empréstimo, uma captação de recursos. Eu falei assim, porra, velho, mas eu tô tão desesperado aqui com meus problemas. E aí eu falei assim, ó, pra eu fazer, eu cobro uma taxa de entrada. É 10 pau. Se ele aceitar. Se ele aceitar, Pronto. meu irmão, 20 Fechou. minutos depois o dinheiro tufo na conta de... Opa! Aí lá vai eu na empresa do cara, comecei a fazer, fui nos bancos, montei os relatórios que eram precisos, fui no banco e aí fiz a defesa do comitê e aprovou e o cara pegou o empréstimo. Eu disse, porra, isso aqui pode ser uma coisa que vai... Aí foi aparecendo um outro, eu comecei a fazer. Na época, e eu tenho... Por eu vir do mercado financeiro, eu trabalhei em banco muito tempo, depois fui pro Bahia, e eu tenho uma facilidade muito grande em fazer montar operações de crédito, fazer a defesa, porque eu já passei para os dois lados, né? Sim. Tanto como defendi aqui o banco de aprovar ou não as operações, porque eu também fui da diretoria do Bradesco. E do Bahia, pro outro lado, que eu queria pegar o dinheiro. Sim. Né?
Então, eu já sei os dois lados e alguns amigos meus, inclusive da época, assim, pô, se você entrar num negócio desse, você pode dar certo, você tem muita habilidade com isso e tal. E naquele momento, foi assim, é daqui que eu vou ganhar o dinheiro para não fechar a clínica. Caramba. E aí, meu amigo, pensa num cara que trabalhou feito um louco e pegava dinheiro e jogava na clínica e pagava e jogava. Eu falei assim, mas olha, a minha estratégia na minha estratégia naquele momento foi o seguinte, eu tava vendo já que aquela quarentena que teoricamente seria 40 dias, que continuou se falando em quarentena, mas que já estava lá já 3, 4 meses, essa surra não ia acabar. Ia demorar muito tempo, porque eu já estava vendo na Europa, que é onde a gente pega como referência, os Estados Unidos tava desgraçado, o povo tava terra de ninguém lá, todo mundo se acabando. Eu falei assim, o Brasil vai ser pior. Então, eu não vou pegar esse capital de giro que o governo, esse incentivo, que dá a carência de 2 meses, ou de 12 meses, mas uma hora a conta chega. Exato. Quando essa fatura chegar, a crise não vai ter, muito pelo contrário, pode ser que esteja pior. Exato. E eu não vou pegar, eu vou cortar na carne aqui, eu vou raspar o tacho, vou reduzir o que tiver, eu não vou fechar, porque, né, como eu te falei, eu sou bem competitivo e eu não ia entregar, eu vendo minha derrota caríssima e não foi diferente, eu ia me instalar ali, mas eu não ia deixar que o negócio fechasse. Boa. E eu comecei a dar, eu falei assim, o pessoal pegava dinheiro, eu jogava lá, ia cobrindo. Você respondeu a uma interrogação que tava na minha cabeça aqui. Tipo, 4 clínicas lá, não fechou, fecharam, você não fechou, 6 meses fechado, eu falei assim, rapaz, isso aí é um filhinho de papai. Não cara. Aí é herança, rapaz. O homem aí é afortunado. Já tá cheio de dinheiro. Se eu te contar minha história... Eu quero saber. Eu comecei a trabalhar basicamente com 13 anos, sabia? Uhum. Vendi picolé. Você sabe que eu não sou soteropolitano, né? Não? Eu sou do interior, sou de Alagoinhas. Sim, aqui do lado, show. Né? E eu já comecei a trabalhar muito cedo. Né? Eu comecei assim... 13 anos, enquanto as pessoas, o menino brincava de bola, de não sei o que, eu fazia geladinho para vender, porque eu nunca fui bom de bola também, né? Para vender durante os jogos que tinha sábado e domingo. De geladinho eu comecei a vender picolé, de picolé eu comecei a vender roupa, depois comecei a vender carro. E a minha infância, final de infância, início de adolescência até a fase adulta foi negociação. Vendendo, fazendo... Assim, sempre gostei muito de dinheiro, eu falo sempre em todo lugar. Show. Direto. Falar de novo, igual o podcast anterior. Fale aí comigo. Dinheiro é bom. É bom. Desbloqueia isso, pelo amor de Deus. A gente tem que parar de querer falar que dinheiro não é bom. Exato. E a gente não pode romantizar a história de que dinheiro traz muita complicação para a vida, não. Dinheiro paga comida, dinheiro para remédio, paga um lazer bom, dinheiro faz tudo isso. É a solução, né, cara? É a solução para muita coisa. Agora, se você não tem estrutura para ter dinheiro, aí fale, eu não tenho estrutura, e não que dinheiro não é bom. Exatamente. Porque a própria palavra diz, né, o amor ao dinheiro. Exatamente. Não você ter dinheiro. Exatamente. Se você idolatra o dinheiro, cara, infelizmente... infelizmente você vai... Você vai pro buraco, vai pro saco, mas... vai perder. Exatamente. Ele vai perder todo o dinheiro que tem. Isso aí a gente tem prova viva aí de quem tá. Exato. Mas é isso. Aí comecei já desde muito cedo. Depois eu vim aqui para Salvador. Chegando em Salvador, eu vim fazer faculdade e tal. Comecei a fazer faculdade. Depois entrei em uma empresa uma fábrica de sandálias feminina. Você fez a faculdade em quê? Fiz contábeis. Ah, contábeis. A habilidade com os números aí. Mas aí. odiei, cara. Você não tem noção. Metade do terminar? Nossa, terminei a pulso. Aí, ó. Caramba. Puxado. Assim, quando eu olhava, assim, velho, não tem condição de eu ficar trancado dentro de uma sala fazendo conta o dia inteiro ali, não tem. Porque eu gosto de gente, eu gosto de né? E eu gosto de meta. E o cara já tinha a ver a vendedora. Exatamente. Né? Vendedor ali, empreendedor. Exatamente. É tanto que assim, eu acabei a faculdade, fui trabalhar numa empresa que era uma fábrica de Avisano. Não sei se pode falar aqui o nome e tal. Avisou a quem? Avisando uma empresa. Avisando quem? Avisando ninguém. Avisando ninguém. E aí, pouco tempo depois eu saí também e fui trabalhar em banco. Né? Aí fui trabalhar em banco. Mas seguiu a carreira tradicional bancária? Tradicional, entre aspas. Não foi tradicional, mas não foi tão normal quanto as das outras pessoas.
Né? Na realidade, o que aconteceu? Eu entrei no banco chamado ABN na época, o ABN Bank. Passei 1 ano no banco. O banco só tinha uma unidade. Foi aí que eu comecei a despertar essa... Na realidade, eu sempre fui competitivo. Né? O que eu falei, eu deixei de jogar bola, fazer as coisas porque eu não gostava de perder. Então tem uma época na minha vida que se eu estivesse jogando baralho, minhas irmãs falam, se eu estivesse jogando baralho e eu soubesse que ia perder, eu jogava a mesa pra cima. Jogava pra cima. Era aquela criança insuportável. Insuportável. Se começasse a jogar bola... se a bola fosse sua, irmão, se eu estivesse perdendo e a bola fosse minha, eu tomava. Se eu estivesse perdendo e a bola não fosse minha, eu começava a bater em todo mundo. No mato. Batia nas pessoas e quebrava. E ninguém, assim, ó, perdeu, não vou perder aqui, não. Ou eu perco, ou vocês se perdem aí, porque eu vou bater em todo mundo aí. Mas, e aí eu comecei a gostar muito de trabalhar com meta, com desafio e tal. E aí eu pedi para sair do Banco Real, do ABN na época, que depois virou Banco Real, e fui pro BBV. Chegando no BBV, eu passei 6 meses, né? 6 meses a 1 ano. Na realidade, eu entrei com a proposta do BBV de tirar a licença maternidade de uma pessoa lá. E aí fiz um desafio lá pro superintendente na época. Queria gostar do meu trabalho, ele gostou. Você ele propôs um desafio, foi. Porque ele falou, não, cara, você vai ficar aqui, mas uma licença maternidade, como é que você vai ficar? Ele falou assim, bicho, você vai gostar tanto do meu trabalho que você vai me efetivar. Você quer apostar? Me bote. Ele tá. Quero ver. Você vai ver que no decorrer da minha vida, eu vou repetindo essas coisas. É inconsciente, cara. Tô louco. Constantemente. Agora, tem 2 meses que eu fiz uma dessa. Tem 2 meses, tem 1 mês que eu fiz uma dessa agora. Que eu fechei um contrato com um plano grande, mas depois vamos por etapas que eu vou passando. Show. E aí, eu sei que ele gostou tanto realmente do trabalho que eu fiquei. Logo em seguida, passou um tempo depois, eu já efetivado no cargo, e aí o banco foi vendido por outro banco maior. Chegando nesse outro banco maior, aí fui trabalhando, fui lá e ainda era muito novo, ainda era muito explosivo. Dei uns probleminhas assim, mas geralmente tem... Causei. Não me botaram para trabalhar de colete. Um moleque de 20 anos de idade que não aceita desaforo era horrível. Se você me puxasse, eu me larga, desgraça. Era uma confusão, era briga todo dia. Todo dia eu brigava. Mas depois pegou jeito, né? Depois eu fui indo, aí comecei, eu fui chegando, eu fui trabalhar no caixa, depois fui para chefe de serviço. Eu passei por todos os setores do banco, todos, né? E consegui, e tudo muito rápido. E eu consegui até a hora que eu cheguei a ser gerente geral. Eu fui gerente geral mais novo da capital baiana. Caramba. Durante muito tempo. Um dia desse que chegou outro. Fui um garoto mesmo. E eu tinha passado por todos os setores. Prodígio, velho. O apelido lá era Prodígio. Rapaz. O apelido era Prodígio. No Bradesco, vocês falaram. Só que aí aconteceu o lance passei por todos, eu cheguei à gerência geral. Me dei muito bem no banco, porque lá tem muita competição, né? Tem programa de objetivo, que eles fazem campanha. E na época eu gerente de conta saia ganhando tudo. Vender, competitivo sai ganhando vendedor tudo. Competitivo, tudo, sai ganhando tudo. Tudo sai ganhando. Ele me trocava de agência, eu ganhava. E aí me botaram na gerência geral e eu já saí bombando até que chegou o dia D, né? O gatilho principal. Lógico, eu já estava um pouco inconformado porque assim, o pessoal falava assim, muito de eu ser promovido para gerente regional. Mas eu não tinha idade. Você ficou quanto tempo? Nessa trajetória aí no banco? No banco foram 12 anos. 12 anos, olha isso. Caramba. E aí eu já tinha ido para a diretoria, já tinha voltado. E não, você vai ser tá cotado para você vai ser gerente regional e tal. A probabilidade é grande. Até que teve um assalto lá que eu fui pego de refém. Caramba. Com o lance dos palhaços aí que a gente tava começando a história. Canta. Rapaz. Velho, 12 homens vestidos de palhaço. Véio. E eu fui pego de refém, fui pra porta do cofre, tomei uma surra e tal. E não consegui abrir o cofre. Na hora, meu irmão. Imagina o desespero. Não, depois de 10 tapas, você não lembra nem seu nome. E desse dia em diante, eu decidi que eu não queria mais aquilo também, não. Banco, e aí, nunca mais. Banco não. Mas não, naquele ano tava tendo muito assalto a bancos. Todas as agências aqui de Salvador estavam sendo assaltadas do interior e ainda é até hoje, né?
E eu falei assim, porra, numa dessa aqui eu morro. Tinha tido um caso lá na agência lá de Ondina, que o cara tinha tomado um tiro, morreu lá. O gerente. E eu falei assim, porra, numa dessa aqui eu morro, com um filho pequeno em casa. Naquela época eu era casado. E eu vou desistir. Até uma hora que o gerente lá chegou, o diretor lá chegou lá pra conversar comigo. E perguntou da minha produção. E eu falei que tava insatisfeito e tal. Ele perguntou se, já que tá insatisfeito, quer que saia? Eu falei assim, não, na hora, vamos sair. Saí. Eu saí na sexta. Na segunda eu recebi proposta para 2 bancos. Logo em seguida. E recebi a proposta para o Bahia. E aí na hora da escolha, eu fui para o Bahia. Né? Porque era um desafio melhor e tal. Mas não achei também que fosse um desafio melhor, mas não achei que fosse um desafio tão grande quanto era. Né? Imagina. Aí no Bahia você entrou como? Eu entrei como gerente financeiro. Né? De perna de pau. A gerente, gerente financeiro de um grande clube. Pois é, cara. E assim, e foi logo, e fui pra lá e tive alguns problemas lá com o diretor, então, na época. Não concordava com o modus operandi dele, não concordava com as coisas. Sim. Acabou que eu entrei num confronto direto com ele. E a gente se estranhou muito, eu defendendo sempre, porque é uma característica minha também, né? Não aceito muito, faça porque eu quero que você faça, porque Boa. não. Então... Posição é foda. Na minha vida nunca funcionou, né? E se você tentar me impor alguma coisa, não vai. Ainda mais quando o seu ponto de vista ali é o caminho a ser feito ali. Cara, e outra... De melhor resultado, e a pessoa não aceita. Cara. E outra coisa, quem trabalha no mercado financeiro, você... É complicado. Né, você tem a oportunidade... Porque eu costumo falar que o cara que é consultor, é auditor, ou até um gerente de banco, qualquer coisa do tipo, ele tem a oportunidade de ele navegar por vários mundos, num dia só. Então eu entro num podcast e começo a analisar o perfil da empresa, né? Os números da empresa, o trabalho que ela está sendo efetuado, ela está sendo executada. Então 3 horas eu saio, passo 3 horas aqui. Aí eu saio. Aí eu passo mais 3 horas numa fábrica de colchão. É outro mundo, cara. É outro mundo. É outro mundo. Então você tem uma experiência muito grande em relação a tudo. Você não vivencia assim, o dia a dia. O dia a dia. Mas assim, a grosso modo, a você estrutura, sabe, né, cara? O pilar principal é o financeiro. Exatamente. Você conhece toda a estrutura, a dinâmica. E eu falo que o financeiro é o coração de qualquer empresa. Total. Exato, qualquer cara. empresa. Então eu tinha muita bagagem. Eu vi o que ele estava fazendo, estava errado, cara. Sim. Apesar dele ser um cara de muito nome aqui na Bahia, de muito renome, eu não preciso falar quem era, um cara que eu esperei muito mais dele, mas infelizmente, meu amigo, o que eu falo sempre, a gente falou aqui no início da nosso bate-papo, o novo sempre vem, amigo. Como dizia Belchior, o novo sempre vem. Sim. Ou Belchior, Elis Regina, nem sei quem é. Mas o novo sempre vem, e eu tava ali para chegar, e se ele vacilasse, a minha vida sempre foi assim. Eu falei que eu passei por todos os setores de uma forma muito rápida. E lá não ia ser diferente. Quando eu sentei na carteira de gerente, eu falei, pô, a mesa que eu quero é aquela ali de diretor. É fato. Já chegou com um plano. Meu plano tá traçado. Não, Tony, mas você quis tomar? Não, meu amigo, tem espaço para todo mundo. Dali ele poderia ir para outro lugar. Então ele procura evoluir também, porque eu tô chegando ali. Né? E ele faça o melhor dele. Ele faça o melhor dele. Porque eu costumo dizer o seguinte, jogador de futebol, ele só rende mais quando ele tem um banco à altura. Pô. Isso é fato. O cara tem um atacante bom ali, meu amigo. Se ele não tiver ninguém para substituir ele, se ele achar que ele não tá em risco, ele não vai dar o melhor dele, não. E agora bote um cara bom ali sentado no banco, olhando assim, respirando. Sangue nos olhos. Exatamente, respirando no ouvido dele o tempo todo para ver se ele não corre feito um doido. E é a mesma coisa em qualquer empresa, gestores, né? Não tenha medo, bota um cara bom do seu lado que você vai render muito mais. Então, quando eu sentei ali, eu já fui para cima dele. Como sempre foi assim. Sempre foi assim, todos os lugares que eu passei, meu amigo, eu só tive sucesso porque eu falei, ó, eu cheguei aqui, mas agora eu quero aqui. Quando eu cheguei aqui, eu quero aqui. E assim foi feito. Sei que no final das contas, o meu pensamento estava com razão e o dele não. E ele saiu e eu fiquei. E a gente ficou 3 anos lá. O Esporte Clube Bahia, naquela época, ele foi considerado uma das referências de gestão financeira do país. Legal, cara. Então foi você, né? Também. Então foi isso você. Engloba muita gente, cara. Eu recebi proposta para o Cruzeiro na época. Sim. E recebi proposta por Vasco. E não fui. Mas aí tá, eu não fui não é porque eu amo o Bahia, não. Até eu amo. Mas a evolução profissional seria muito melhor. Sim. Muito embora o Cruzeiro não, porque o Cruzeiro depois veio desencadeando
Não sei, poderia ser que de lá também eu poderia ter ido para outro lugar e tal. Mas é porque eu já tinha a clínica na cabeça. E aí eu estava estudando a clínica já. E eu passei 3 anos, eu passei lá os 4 anos no Bahia, passei pelas 3 gestões. E aí até o momento que eu já estava estudando, 2015 eu já comecei a estudar a clínica. E até o momento que eu falei, velho, agora eu saio do Bahia. Todo mundo falou, cara, tu é doido, velho. O cara é maluco, velho. O cara com a veia empreendedora, você vê, né? Ele tava ali dentro do trabalho corporativo, se preparando, pesquisando, estudando o mercado, gastando meu recurso para ir lá nas outras empresas, para ir em outro estado, para conhecer o que tem de melhor de lá. Assim, quando eu botar a minha, eu chego lascando. Eu chego para fechar Salvador. Chego para todo mundo ter ódio de mim. E é isso, é como eu falei. Ó, o gerente, quando eu era assistente de gerente, o gerente tinha que estar medo porque eu queria o lugar dele. Quando eu fui gerente, o diretor tinha que estar medo. E agora que eu tenho a clínica, as grandes potências aí, tá avisado. Melhore, viu? Porque senão eu vou buscar vocês também. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Meninão quer devorar o mercado. Cara, mas é isso aí, irmão. É só assim, velho. É só assim que acho que a gente... parada... Não é esse lance. Hoje em dia se fala muito em zona de conforto, né? Eu não gosto de usar esse novamente, não, porque isso virou um jargão que é até utilizado de forma banal, né? A zona de conforto, sai sua zona de conforto. Eu costumo dizer, assim, busque sua melhora, cara. Na verdade, não estagne, não. Crescimento constante. A gente trabalha feito um cachorro justamente para entrar na zona de conforto. Que nem eu aquele quero cara entrar na zona de conforto. Tem um cara aí que chama Ninja que ele falou, eu quero saber onde é a zona de conforto, meu amigo, que eu não sei, não. Eu tô procurando ela. Eu tô trabalhando desde os 14 anos de idade procurando essa zona de conforto e eu não sei. A mesma coisa eu falo. Eu não sei que zona de conforto é essa que eu não sei, que eu nunca tive. Legal, cara. Ô, Tony, agora você abriu a clínica e tal, deu certo, fez a transição, né? Qual foi o maior desafio que você teve agora, desde do momento que você abriu a sua clínica, tirando a pandemia, né? Que aí estava totalmente fora do seu controle. É um desafio universal, né? Todo mundo passou. Todo mundo passou. Agora, desde o início que você abriu a clínica pra cá, qual foi o maior desafio? Foi recente, cara. A gente estava caminhando, mas não estava tanto, né? Tava indo. E no momento da pandemia, os planos de saúde se fecharam, né? Porque eles estavam tendo prejuízo muito grande. E eles não estavam abrindo para novos credenciamentos. E eu não conseguia credenciar, né? E até as que estavam credenciadas, as outras empresas que estavam credenciadas, eu soube que foi fechando, eles começaram a cortar. E estava tudo muito difícil. E tinha um plano, que é um plano bem populoso aqui em Salvador. Um plano muito bom, inclusive. Porque, além de tudo, eu tomei tombo dos pequenos aí, né? Esses planos aqui que eu fazia o serviço, o pessoal não pagava, eu tomava o tombo. Caramba. Só que esse plano era esse plano muito grande e é muito difícil de entrar, porque ele tem uma rede credenciada, ele tem uma rede própria. E eu fui, tentei, e aí consegui credenciar 2 especialidades. Boa. A muito custo. E fiz um excelente trabalho. E o pessoal, você tá resolvendo nosso problema, não sei o quê. Até um dia que eu sentei com eles, isso foi recente, e falei com eles, vem cá, ele falou, assim, o que aconteceu? Eles tinham uma demanda reprimida muito grande de uma determinada especialidade que não tinha, né? E em reunião com ele, eu conversando com o pessoal, você falou assim, mas eu tenho um problema tão grande com isso. Eu falei assim, não, o seu problema é esse. Você tinha a solução. Não, eu não tinha, detalhe, eu não tinha solução. Mas ele falou assim, o seu problema é esse, então você não tem problema. Deixa comigo, eu ainda bati no peito. Deixa comigo que a gente resolve. O problema tá resolvido, pode confiar, posso confiar. Mano, saí da sala, não sabia nem pra onde é que começar. Mesma coisa que eu fiz no Bahia. Caramba, saí da sala sem saber onde era, comecei a ligar, buscar médico de um lado, pesquisar. Às vezes, quando você se dá conta, você já falou, você já se comprometeu. Você não tem noção, velho. E eu fiquei desesperado. Eu sei que Deus, sinceramente, você tá em oração, você tá focando, você tá fazendo a coisa certa. Ele te abençoa, né? E aí eu fui abençoado e consegui resolver aquele problema e o pessoal ficou maravilhado, né? Eu falei assim, então é isso. Então é esse caminho que eu tenho que seguir. Onde ninguém tá querendo ir, que é o mais difícil, que é o quase o impossível, que não é impossível, né? E é lá que eu vou. Aí voltei lá. Meu irmão, tá vendo, resolveu? O que você tem mais de dificuldade? Tem esses daqui, ó. 5 opções.
Isso aqui, a gente tá com um problema aí, já tem uns 4 anos. Eu deixo comigo. Especialidades. Especialidade, venha. Sem garantia que Não, ele não. ia ter o retorno lá do que ele queria. Irmão, mas assim, ó, para uma empresa que fez o credenciamento, tem 3 meses, se transformar no maior ponto de apoio de um plano, que é o maior plano privado de um estado, vá por mim, meu amigo. Quando o pessoal já me olha, já olha a Med News já de forma diferente agora. Boa. E aí os outros planos falam assim, peraí, o que esse cara tá fazendo aí, meu irmão? Uhum. E aí começa a chegar. Já E começa. aí, meu amigo, quando você vai no difícil, porque o fácil é fácil, todo mundo faz. Boa. Qual é o problema que você estava tentando resolver quando você foi buscar novos credenciamentos? O que acontece? A população teve um empobrecimento muito grande. No normal, assim, a classe média, os planos, eles se descapitalizaram muito na época da pandemia. Porque cada internação no UTI era uma fortuna. Então, Sim. assim, gastou-se muito nos planos. A classe média que tinha plano deixou de ter. Né? Sim. Ou seja, receita ele já não tem, muita despesa, então eles já não estavam credenciando mais. Sim. E o meu público, que é o público B e C, que não tem plano, mas que tinha o dinheiro, porque o meu forte era em dinheiro. Uhum. O pessoal chegava lá com consulta de R$80, de R$60, R$70, eles pagavam. O giro representa. O giro representa. Então era muito bom você ter um fluxo maior Sim, de sim. dinheiro ali, de cartão, e você tinha. Dava para me segurar. É tanto que os 2 primeiros meses foi sucesso, pô, as agendas eram cheias. Porque assim, é um serviço de qualidade no preço acessível. Sim. Aí, Só que com a crise, o povo não tem dinheiro para comida. Uhum. Como é que ele vai para médico? então, antes da pandemia, os 3 primeiros meses você Foi rodou, maravilhoso. foi maravilhoso. Que foi o meu termômetro. Quando o negócio estourou, eu falei assim, meu irmão, peraí. Os 3 primeiros meses foi maravilhoso. É o que dá o norte ali, pô. Meu norte é aquilo. Se dentro dos 3 primeiros meses não tivesse sido tão bom, eu poderia até repensar. Não ia desistir, não ia jogar a toalha, ia pagar para ver. Eu acredito que eu ia pagar para ver o pós-pandemia. Mas aqueles 3 primeiros meses foram maravilhosos. Foi um divisor de água. Foi um né? divisor de água. Eu falei assim, meu irmão, eu vou atravessar meu deserto, que a gente tem que atravessar, Sim. com honra, Isso. né? Com responsabilidade, mas eu vou atravessar. Porque quando isso tudo acabar, meu amigo, os que ficaram, esses sim, vão se dar bem. Porque o mercado você já viu que era promissor. Promissor. Exato. E aí, só que o que é que acontece? O empobrecimento foi muito grande, respondendo a sua Né? pergunta. Sim. A classe menos favorecida, ela não tinha dinheiro. Sim. Então, o à vista, o em dinheiro, que o pessoal entrava lá com notinha de R$2, com de 5, de 10 para pagar uma consulta, deixou de existir. As agendas, aí minha saída é plano. Sim. Então, eu fui buscar... O volume, né? Isso, o volume. Aí eu fui buscar os principais planos. Mas aí, meu irmão, foi foi credenciamento. Mas aí, assim, a dificuldade era grande, mas eu comecei a ver que os principais planos de saúde ficaram muito caras. Então, não adiantava eu credenciar o plano alto, né? Sim. Tipo um Bradesco Saúde, um Cassi, um Sul América. O público porque é o público outro, não né? tem. Exato. Não tem. Não é seu E o público. cara que consegue ainda pagar um plano desse, ele não vai para lá. Sim, Ele sem fica dúvidas. aqui. Aí o que foi que eu fiz? Mudei estratégia. Você vê que eu errei já, né? Porque é normal, Sim, todo mundo faz errou. parte. Puf, errei, acabou. Gastei tempo e energia, que são as duas coisas As duas mais maiores importantes, riquezas. as maiores riquezas que o ser humano tem. Sim. É tempo e energia. Gastei, perdi na cabeça. Aí falei assim, não, então é o seguinte, vou pegar os planos regionais. Aí fui lá, porque cada credenciamento desse é um protocolo. Sim, imagina. Você vai, senta, conversa, explica, convence, e você vai vender o seu... A clínica é o meu produto, eu ia lá para vender, meus anos de experiência. Mas você no já banco, estava em casa. já estava em casa, treinado. foi vendendo o produto. Aí consegui credenciar algumas, mas não são planos, os regionais, os grandes estão passando por dificuldade, imagine os pequenos. Resultado foi pior, porque o grande, pelo menos, o que eu fazia, eu recebia. Os pequenos, que eu atendi um monte de gente, não me pagou, tomei tombo. Caraca, velho. Isso aí é o mercado soteropolitano. Acontece. Nossa, Fica a dica aí pra quem tá me devendo, não sei se ainda tô querendo receber aí. Tem fatura em aberto aí. Não me pagou. Eu falei assim, Triste. porque eu entendi o seguinte, que um plano mais barato, porque tem algumas empresas que por convenção coletiva, elas são obrigadas a dar plano pros colaboradores. Sim. Então o que é que elas faziam?
Ela tirou um plano alto e botou um baratinho, Mais barato. regional. Uhum. Só que o regional, meu amigo, não paga. Então aí Caraca, eu pensei o seguinte, a população menos favorecida ainda tem esses planos. Aí eu pesquisei, é esse. Vou lá, busquei, botei, atendeu, resultado, não pagou. Mas eu fiquei devendo ao médico, porque eles ganham por produção. Sim. Ó, meu tombo em cima. Tinha que assim, compensar. E Ó. sem contar que ainda tem o tempo, o time da liquidação, né? Exatamente, Você são não 60 40 dias. 60. Nossa. E ainda quando chega nesse momento, não paga. O médico não quer saber, velho. Ó a bola de neve. E você tem que pagar o médico o quê? 30 dias? Não, eu pago 60. Ah, você Quando paga recebe. 60 Só que também. quando chega nas 60 dias mesmo, se você não recebeu, se vire. É, cara. Você tem que me pagar. Eu não É quero complicado. saber se o plano não lhe pagou, se você glosou. Meu acordo é com você. Eu não Meu sou, acordo é com eu não você. sou seu sócio, meu amigo. E se você não pagar, ele faz assim, não vai me pagar não? Show. Não vou mais atender aqui. Aí você não tem médico para trabalhar, você não tem Aí jeito. quebra. Aí a máquina não vira. Não vira. E aí aconteceu isso comigo. E aí você tem que ter um jogo de cintura muito grande para conversar com os caras. Ó, quebrei, Sim. não tem, mas eu vou te pagar e tal. Porque assim, tá atravessando por uma crise, você vai dever. Vai dever, você vai ser maltratado, você vai ser xingado, você vai ser humilhado, você vai dever. O importante é, telefone é o mesmo do início até o final, mesmo número. Tá aqui. Eu tô todo dia lá. Quer ir conversar comigo? Bora. Quer me ligar? Tô aqui. Eu não vou fugir, eu não vou deixar. Eu vou lhe pagar agora. Eu não consigo lhe pagar agora, porque eu não consigo fabricar dinheiro. Sim. E aí errei novamente. Pau, tomei esse tombo. O problema que era X virou X vezes 3. Caraca, aí aumenta a deficiência de caixa. Né? Exatamente. Aí vamos lá. E aí a gente faz monta algumas estratégias. Vamos fazer o dia de não sei o quê. Sei lá, dia de uma campanha. Dá desconto. Tipo, dá um desconto no valor da consulta, no exame. Tem que atrair a galera de alguma Tem que atrair. Só que não é fácil você botar médico para ele reduzir. Mas alguns deles são conscientes. Não, vou te ajudar. Vamos lá. Aí faz, aí traz. Aí esse um que traz aqui já conhece a clínica, já traz outro e por aí vai. Mas não consegue resolver. E foi assim, então peraí. Então a gente tem que ir agora num grande plano que as outras clínicas não têm e que tem uma capacidade financeira boa que as outras clínicas não têm, porque ele tem uma rede própria, mas eu vou lá conseguir. Ah, você não consegue, não consigo. Mas se ele tem uma rede de clínicas, por que você vai conseguir? Eu falei assim, porque eu não sou todo mundo. Minha mãe falava boa. isso. Ou não, eu já tenho, né? Eu já tenho, eu vou lá em cima do sim. Boa. E aí, meu amigo, foram 4 meses de briga com os caras. Aí, briga não, de conversa. Aí meu amorzinho pra cá, meu princesa pra cá, e vai lá, e meu irmão pra cá, me ajude. E oração, e jejum, e oração, e oração. Tem que sair. E aí foi quando você executou essas coisas aí, né? De Exatamente, foi quando conseguir- cheguei. Começou pequeno, depois o contrato ficou maior, eles começaram a conhecer o meu trabalho. Cheguei a conhecer a conversar com o vice-presidente nacional do plano, Legal, cara. um cara que eu já tenho contato por telefone, a gente já bate papo, já virou próximo. Bacana. O distrital, que é do Nordeste inteiro, já veio para aqui para Salvador, a gente já se encontrou, já tomou um café, já bateu papo, já criou relacionamento. Meu irmão, quer ser grande, vamos se juntar com os grandes, né? Acho que o nome desse episódio vai ser Quem Quer Faz, Quem Não Quer Dá Desculpa. Dá desculpa. Meu irmão. Porque não E é aí possível, as coisas velho. começaram a crescer, Desafio. começaram a melhorar, e aí as coisas vão crescendo. Em paralelo a isso, a gente teve uma avaliação também excelente do CREMEB Bahia, que foram a auditoria ir lá fazer. E isso aí eu já acho que foi as outras clínicas incomodadas, foi lá reclamar, só que Chegou lá, bateu fofo. chegou lá, bateu chegou lá. fofíssimo, o conceito foi A. Boa, cara. Bacana. E aí eu usei isso a meu favor, porque não é normal os auditores do CREMEB lá fazem uma inspeção para saber como é que tá constantemente. E os caras fizeram do nada, mas foi maravilhoso. É isso que eu falo, né? Tentou fazer o mal e acabou me dando um bem, porque eu peguei esse certificado, esfreguei Boa, o tempo todo na rede social aí, fiz Legal. saí cara. passando e o pessoal, conceituar, e aí melhorou para mim. Mais credibilidade. É né? isso. E a gente está na fase agora de criar uma musculatura, né? Financeira, uma estrutura. A gente, apesar dos 3 anos, a gente aprender da pior forma, mas a gente ainda precisa aprender muita coisa. Precisa botar muita coisa que está no papel para ser executado, porque a pandemia não deixou. E
A sugestão é aguarde cenas dos próximos capítulos. Show a de Bad News bola. chegou pra... Que massa, cara. E você tava falando aí, aquele episódio de você tá... Que você falou pra... Ai, meu Deus do céu. Pro plano lá, que você falou, não, eu resolvo isso daí. Foi justamente essa agora Foi que... essa agora, foi. Que eu E falei, eu resolvo, e aí era uma coisa muito difícil, né? E aí consegui resolver, e aí logo em seguida eu falei assim, o caminho é ir no pouco provável, Show. no mais difícil. Né? Como já tá negativa de todo mundo, Uhum. porque é o seguinte, eu amo jiu-jitsu, né? Uhum. Eu tive um professor, meu primeiro professor de jiu-jitsu, ele falou, olha, sempre tenha medo de quem tá no fundo do poço. Se preocupe mais com quem tá no fundo do poço, porque já não tem mais onde descer. É. E ele vai servir de alavanca, meu irmão, pra passar por aquilo ali de todo jeito. Então, assim, o lugar onde ninguém quer é o lugar que eu vou ficar. Eu pensei Boa. isso. Onde tem oportunidade. É onde né? tem oportunidade, maiores onde a concorrência é oportunidades. menor. E aí eu fui em cima. Porque o problema é grande. O problema é Todo grande. mundo a maioria quer ficar na zona de Conforto. Aí, irmão. Cara, Então- se vocês, né, que estão assistindo aí, a galera tem que entender que o caminho é um só. Se a galera foi parar pra olhar a história de todo mundo, o caminho é o mesmo. Cara, O na época... sucesso deixa rastro. Deixa rastro. Na época da pandemia, hoje em dia o empreendedor, ele tem uma facilidade muito grande porque o mundo é mais globalizado e Uhum. internetizado. Exato. Na época da pandemia, que eu vi aquele sufoco que eu estava passando, né, uma base de sustentação, entre outras, né, porque a gente, né, se apega com Deus, a gente Uhum. faz exercício. Uma base de sustentação a gente tem um mundo aí pra gente consumir na internet. Uhum. Programas como esse, porque quando vocês me falaram, eu fico super empolgado. Porque eu sei que eu posso ajudar muita Uhum. gente que está do outro lado, assim Boa. como as pessoas me ajudaram, porque Exato. eu consumi isso os 2 anos, o tempo todo. E eu vi a dificuldade de todo mundo. Gente, o caminho é o mesmo. Você tem que Sim. passar por esse processo mesmo, tem que aprender, você tem que ralar, tem que sofrer. Para você conseguir chegar, não tem que ser fácil, não. Não pode ser Exatamente. fácil. E é o mesmo caminho propriamente dito mesmo. Por Exato. exemplo, o que é que as pessoas fizeram de sucesso? Foram ali fazer aquela coisa que ninguém queria Ninguém fazer. queria fazer e o pelo pior, caminho mais difícil. O caminho mais Caminho mais difícil. Velho, e quer que eu lhe diga, se a gente prestar atenção, a história fala sobre isso Uhum. em relação a tudo. Exato. Vamos falar, a Bíblia, ela fala, todos os principais reinados, a Bíblia é toda contada em relação a isso. Exatamente. A história do Chapeuzinho Vermelho, quando o lobo chega lá pra ela e fala assim, você tem esse caminho, a minha mãe mandou por esse daqui, que é o mais difícil, é o de pedra. O lobo chega pra ela e fala assim, não, vá por esse daqui, sabe? Sim, sim. Vá por esse Mais daqui, fácil. porque aqui tem não sei o quê, e aí ela se engana, vai pra lá e você acaba se dando mal. Exato. Meu amigo, o caminho não é o mais fácil, não. O caminho é o difícil, Uhum. mas é o caminho correto. Exatamente. Então, se você sabe que o caminho é aquele ali, que é o caminho correto, mesmo que ele seja mais difícil, vá por ele. Vá por ele, mesmo que seja difícil, mesmo que você encontre muita rocha, mesmo que você caia, levante, mas vá nele. Vá nele porque é o correto. O Boa, prêmio irmão. tá lá do outro lado, O né? prêmio tá lá do outro lado. Exatamente, uma coisa que me chamou muita atenção também, que é o seguinte. Existe uma chave universal que abre qualquer porta, que é o network Cara, e a servidão, né? Cara, Então, é assim, network. muita gente, ela quer ser servida. exato. Mas, assim, exato. cara, se você quer alguma coisa, primeiro serve. Sério, Eu exatamente. falei Pronto, no perfeito, podcast perfeito. anterior o seguinte, se você não vive pra servir, Isso. você não serve pra viver. Cara, Hugo, deixa eu te falar. Até eu chegar ao presidente de uma grande organização dessa, como eu cheguei, não é do nada eu chegar para um cara Uhum. e dizer assim, quero ir falar contigo. Não, cara. Eu tive que usar de muito network, de muita gente que eu conhecia, que são pessoas próximas a mim, Uhum. para chegar nesse cara. Exatamente. Só que, se você reparar direitinho, eu servi muito essas pessoas. Uhum. Sim. E nunca cobrei nada, pô. Fiz de coração. E lá, e na hora que eu pedi, me dá uma ajuda, me bota com esse cara aí, velho. Porque esse cara aqui... Impossível essa a ponte aí, né? pessoa não- Exatamente. E o cara fez das tripas coração e foi lá e me botou do lado do cara. Uhum. Assim, eu só preciso que você me bote lá e me bote com referência. Esse é um cara bom, um cara de confiança. Um cara que pode te ajudar muito. Pronto, eu preciso que você fale isso. O resto, irmão, deixa comigo.
Que eu sentando lá, ou eu saio de lá com o que eu quero, ou eu não saio de lá. A gente vai morrer lá na mesa do cara. Exatamente. E assim foi. Não é fácil, pô. O cara é um VP de uma grande organização nacional, pô, que movimenta milhões. Não é fácil. O cara botou lá e foi. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Antes de qualquer coisa, é uma coisa que se fala muito na internet. No network é importantíssimo para o empreendedor. Total. E não subestime. Não é que você tem que fazer network só com pessoas poderosas. Não, às vezes a sua ajuda está numa pessoa que isso não dá nada. É um pequeno. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, trata bem todo mundo, conhece todo mundo. Agora, assim, bota o sapato para andar no meio da rua. Conhece gente, se relaciona, se movimenta com pessoas, conversa com faz um bom relacionamento. Fala um pouco da sua história aqui, fala um pouco da sua história aqui. Se vende. O empresário tem que se vender. Você tem que se vender. A gente se vende em tudo, cara. Exato. Você se vende Tudo, em tudo. cara? Se você vai para um lugar e você arruma uma confusão lá, você está se vendendo de forma negativa. Caramba. Né? Exato. Tipo assim, se você vai fechar uma parceria, tá nós dois aqui, e você tá ali do nada, e eu tô numa festa aqui, eu arrumo uma briga, uma confusão, ou então mando fazendo besteira aí e tal. Na hora de fazer uma entrevista, ele que já me viu fazendo confusão e você que tá lá certinho, andando, respeitando todo mundo, você vai em você, cara. Exatamente. E acredite, o mundo é muito pequeno. Salvador é um ovo. Total. É um ovo. A gente sabe disso, sabe? Salvador é um ovo. O mundo, como fala o jargão baiano, né? O mundo não dá giro, não. Ele capota. Cara, E uma hora, meu irmão, você se encontra lá na frente. Se você fez coisa errada aqui atrás, lá na frente você... Exatamente, velho. Você falou muito aí. Você falou agora sobre se vender. Cara, se vender é fundamental. É muito importante, assim. No meu caso, né? Se vender é primordial para qualquer coisa na vida. Meu pai me chama de... Meu pai colocou um apelido em mim desde criança, né? Cara de cachorro. E assim, eu cresci com esse apelido na família, cara de cachorro e tal. Sempre fui brincalhão, sempre fui gaiato e tal. Tipo, cara de cachorro. Rapaz, você tem uma cara de cachorro, aquela expressão baianês assim, né? E esses dias eu tava parando pra pensar assim, cara. Às vezes você se coloca em um lugar que não é o seu lugar em relação à autoimagem. Isso. Né? Linkando com você tem que se vender. E às vezes você deixa de se vender de uma forma... Sim. Eu acho... Que assim, você não tá com a autoimagem Você perde ajustada. a sua essência, né? Então eu parei pra pensar e falei assim, cara, se meu pai me chamar de cara de cachorro, eu tenho que parar de deixar de ser um cachorro vira-lata e botar o pedigree que eu tenho pra fora e começar a me vender de uma forma. E até porque um apelido desse, ele gera uma crença limitante em você. Exatamente. Que você pode carregar ela para a sua vida. Cara. Exato. Então eu ressignifico. Você tem que ressignificar. Ao invés de ser cara de cachorro, vira-lata é pedigree. Algo pejorativo, né? Exatamente. O Brasil, ele tem uma deficiência muito grande, cara, na educação, na formação do executivo. Exato. Partindo do princípio que a faculdade de administração hoje, ela não forma um empreendedor, cara. Ela forma um empregado, um funcionário. Esse é o grande erro. O professor nem é empreendedor. O professor nem é nem empreendedor. administra algo. Não é. O cara é um administrador da empresa dos outros. Entendeu? Ele não forma um empreendedor. Ele forma um administrador, um funcionário lá, um empregado que ele está lá para trabalhar para os outros. Exato. Ele não forma. Então essa é a primeira deficiência. Segundo, o colégio da gente não tem, a gente não tem uma formação de educação financeira que é importantíssimo, fundamental para o empresário, para o empreendedor. Bora montar uma escola. Pô, na hora. Daqui a gente sai um negócio. Assim que a gente sai o CNPJ. Exatamente. Rapaz. Entendeu? Porque o que acontece? É normal hoje que a gente trabalha com consultoria. São pouquíssimos empresários baianos hoje. E eu conheço até os baianos e os não. Sim. Que tem um decore que respeita o decore. Entendeu? Porque assim... Ele não tem um colchão financeiro. Ele não tem musculatura financeira. Sim. A empresa sempre anda ali... Ele faz o seguinte... Corda bamba. Exatamente. Ele faz o seguinte. O empresário hoje se resume ao seguinte. Tá lá. O estoque dele é isso. Ele vendeu isso. Ele paga tudo. Compra novamente aquele estoque. Ele nem pensa em crescer. Ele quer aquilo ali. E o que sobrar, meu irmão, ele tira todo. O empresário é mais rico do que a empresa. Mais rico do que a empresa. E aí ele desvia o dinheiro e joga lá. Joga compra uma casa. Compra carro novo.
Já compra logo a barca. A barca, um jet ski, rebaixa o carro e vai curtir na praia. Exatamente. É justamente, é isso que acontece. Isso é um erro. Empresário rico, empresa pobre. Exatamente. Isso é um erro, cara. CNPJ rico. Isso é um erro. Ou CPF rico. CPF rico, CNPJ pobre. Não é assim que funciona. A gente sabe muito bem que não pode ser feito dessa forma. E assim, mas assim, você não pode crucificar ele, cara. O cara foi treinado para ser assim. Ele nunca teve uma educação financeira na escola. A faculdade também não dá isso. Então, assim, a gente não pode nem culpá-lo desse jeito. Exato. E a função de desenvolver uma competência como essa que você falou, se você se vender, ela ficou na responsabilidade do executivo, não do executivo, que ele pega o estagiário e fala assim, olha, vamos desenvolver algumas competências, essa. Só que é o seguinte, cara, nem todos os executivos ele tem essa competência. De se vender. Ou então ele tem, mas não quer, porque ele tem medo de formar tão bem aquele cara que ele vem chegar no lugar dele. Porque você, tipo, se você é um cara que você trabalha como gerente, você quer ser um diretor, meu amigo, você tem que se vender para quem? Se vender, né? O presidente chega lá e fala assim, olha, velho, eu preciso mostrar meu trabalho para você. Você tem que mostrar, lógico, você tem que ter muita habilidade para isso, porque tem que ser uma coisa muito, muito transparente, clara, mas não forçada. Você não pode chegar e querer toda hora, mas você tem que se vender, você tem que mostrar, porra, o que você tá fazendo. Cara, meus filhos, tudo que eles quiserem, cara, eu vou perguntar pra quê, por quê, me diga por que você merece isso. Sabe? Para eles começarem a desenvolver desde criança essa coisa de oratória, de rebater, de questionar, sabe? De questionar. Pensamento crítico. Se vender mesmo, de fato. Porque, cara... É a base. A venda é a essência de qualquer negócio. De qualquer negócio. E você começando a se desenvolver essa habilidade desde novo, como foi o seu caso, né? Acho que faz total diferença. E muitas vezes a galera subestima ou não valoriza essa experiência com vendas, né? Quantas pessoas começaram aí? Você começou a trabalhar com vendas aonde? Cara, foi com 14 anos, cara. 16 anos. 16 anos. Eu trabalhava como telemarketing e um amigo meu me apresentou a um amigo dele que trabalhava num modelo de negócio que proporcionava ele liberdade financeira, liberdade de tempo, né? Era, inclusive, marketing de rede, né? Sim. E aí a gente que pega a onda, a gente sabe que existe um complô marítimo que as melhores ondas só dão dia de semana. Então, final de semana eu ia surfar, eu matava flat. Quando chegava segunda-feira que eu ia pro trabalho lá, bombando, pro call center, chegou um swell novo, altas ondas. E aí teve um dia que eu comecei a seguir esse cara no Facebook. Foi quando ele me postou segunda-feira em Scarriff, pegando altas ondas. E eu trabalhando. Eu falei assim, olha isso. Eu não quero mais essa vida. Eu vou trabalhar com o que esse cara trabalha. Cara. E o negócio dele era um empreendimento que ele angariava ali empreendedores, pessoas que para fazer parte da equipe dele. Eu falei assim, cara, então não tem processo seletivo nenhum. Eu vou lá, vou sentar, vou conversar. Chamei minha namorada na época. A gente conheceu o negócio, a gente começou a empreender, né? E aí foi uma grande escola para mim. Então, assim, dos 16 até que dia? Até hoje eu vendo. Aí, até hoje eu trabalho com eu empreendo, né? Geralmente quem fala, porque a gente escuta ainda, mas eu não gosto de trabalhar com vendas. A gente não pode falar isso, mas dá vontade de falar, bicho, então você tá fadado ao insucesso. Exatamente. A permanecer aí estagnado, porque Perfeito. Mesmo você trabalhando ali do lado, atrás de um computador, você precisa se vender, velho. Você precisa vender. Você precisa vender a sua imagem de bom profissional. Você precisa vender a sua imagem de competente, de responsável, de uma boa pessoa. Você precisa vender o tempo todo. Você vende o tempo todo. Se você não vender nada disso, você tá vendendo suas horas. Mas no final, tá gastando todo dia vendendo. Eu tenho 8 horas. Tome empresário minhas 8 horas. Me dá aqui um trocadinho. Só que foi um dos grandes questionamentos meu quando eu tava trabalhando para os outros. Só que eu não tanto no Bahia, porque é outro esquema, mas quando eu trabalhava em banco, eu via lá, eu administrando, porque é caracterizado dessa forma, 120 milhões, 130 milhões, 150 milhões, dando lucro de não sei quanto para os caras. Teve agência, porque eu entrei, que estava dando prejuízo de 200 mil, eu deixei dando 700 mil de lucro líquido por mês. Lucro líquido, olha quase, isso, eu não ganhava. Quando eu levei esse bicho, isso aqui não funciona, eu tô dando o meu melhor aqui e eu não ganho. Meu Deus do céu. O seu ganho é antes do seu nome estar escrito ali, ó, gerente.
Um status. Pois é, assim, só o status. Você fala, mas não é isso que eu quero, não. Eu quero é ganhar bem, cara. Não é eu status, quero é dar status. Exatamente. Eu quero dar um conforto pra minha família, eu quero poder viajar, eu quero poder fazer minhas coisas, eu quero poder ter dignidade. E aqui, meu amigo, vou ter, mas eu posso ter melhor, mas não vou dar não sei quantos de lucro pros caras e ganhando isso, cara. E foi um divisor de águas quando eu comecei a pensar assim. E é uma sugestão que eu tenho para quem tá pensando isso aí, que é bom, é difícil, mas é bom, é gostoso, é prazeroso. Quando você vence, é bom. Se perder Muito também bom. é bom que você aprende. Faz parte. Faz todo mundo parte. no aprendizado. Apesar dele não gostar de perder. Mas hoje você sabe que hoje eu aceito, sabe, cara? Eu aceito mais do que antigamente. Eu costumo dizer que eu vendo minha derrota caro. Aí. Mas eu gostei. Eu vou ressignificar essa frase, viu? É mesmo? Eu vou vender. Minha derrota, o preço é impagável. É isso. Né? Porque caro, se a pessoa Porque pagar Bom, o dia, então. Era, né? é impagável, ou seja, eu não vou desistir nunca. vou morrer tentando. Muito bom. Tony, agora diz aí pra galera. 3 dicas. Quais das 3 dicas você poderia dar pra abrir a mente dessa galera, né? Os empreendedores mais novos, os empreendedores que já estão no mercado e, tipo, que você acredita que é essencial ali e que vai fazer a galera ir pro próximo nível. Quais são as 3 dicas que você pode deixar aí pra galera? Acho que a gente já falou todas elas assim, mas é importante frisar, né? Reforçar. A gente já falou que o coração de toda empresa é o financeiro. E você precisa ter mais responsabilidade com o financeiro. Sem dúvida. E você tem que estabelecer uma estratégia do que é que você quer para sua empresa. Você tem que entender como é que funciona a sua empresa e o que é que você quer. Eu quero crescer, como é que eu não quero? Eu quero continuar nisso mesmo, aqui tá tudo bom, e fazer sempre um planejamento orçamentário. Eu quero crescer tanto tal mês, tanto em tal mês, no ano eu quero crescer X, eu vou me organizar no orçamento para conseguir fazer isso. Em resumo, você precisa ter um compromisso maior com o financeiro. Você precisa ter uma musculatura financeira, você precisa ter um colchão financeiro, você precisa ter um decore bem estabelecido e respeitar esse decore, tirar sua retirada semanal, mesmo que a empresa dê muito mais do que você achou que fosse dar, mas tira aquilo e uma vez no ano você faz a retirada total. Outra coisa, tem um ditado que fala que o gato só engorda com o olho do dono. Você precisa estar na empresa, cara. Boa. Você precisa você precisa conhecer todos os setores, você precisa conhecer o operacional da empresa, porque se você não souber, isso vale para o pequeno, médio e grande empresário. Ele pode não saber os detalhes, mas ele precisa saber como é que funciona. Tem uma noção mais Não, mas eu vou montar um negócio, não aguento mais trabalhar duro aqui pro meu patrão, vou montar um negócio para meus funcionários trabalharem para mim e eu estar na praia. Isso não vai acontecer, cara. Não vai vingar. Vai funcionar por Então, muito tempo, né? você precisa respeitar o financeiro da empresa, você precisa conhecer do processo todo, tá bem formado, bem embasado, e você precisa ser correto, cara. Você precisa ser honesto. Legal. Isso é um ponto que pode parecer banal, pode parecer bobo, pode parecer repetitivo, mas o empresário brasileiro, ele é assediado constantemente pra gente viver num sistema burocrático muito. Por propostas indecentes. Isso está constante, isso está muito próximo da gente. E você precisa tá bem basado com esses 3 propósitos aí para que você dê sucesso. Porque se você vacilar em um deles, você quebra. E se você, para quem tá assistindo, né, tem tido atitudes práticas não tão corretas, não tão lícitas, reveja quando você for abrir a boca para falar de mulheres, né, que trabalham na noite. Porque você tá sendo igualzinho. É a mesma coisa. Cara. Você tá se prostituindo, né? Então, realmente, e tem uma frase de um convidado nosso, amigo nosso, faz parte do nosso ecossistema, Felipe Guimarães, o Fezinho, um abraço, irmão, que ele fala, né? Seja correto e faça negócios. É o lema dele. Tá certinho. Né? Então, eu concordo, gênero, número e grau. Seja correto, faça negócio. E é isso aí. Show de bola. Cara, Boa. que papo incrível, obrigado, top demais. Incrível, cara. Tony, tem alguma coisa que você queria acrescentar, assim, que a gente não tocou no assunto, mas que você acha pertinente, falar pra nossa audiência, alguma coisa que você queira contar da sua vida?
Cara, eu acho que a gente já falou, bateu vários Bastante. Ou você quer pontos deixar aqui, pro né? próximo episódio, Deixa pro próximo convite? episódio. Exatamente. Vou deixar a porta aberta Show de bola. para que eu possa voltar novamente e falar, quem sabe, né? Aham. Quando o negócio começar a deixar de ser um negócio tão pequeno e começar a ser grande, a gente volta Massa. aqui pra... Eu tenho só uma dúvida, vem cá, o que fez você ser esse cara inquieto? O que fez você esse cara tão assim, na busca do next level ali, do próximo nível naquela corrida? Boa. Você nasceu assim? Isso é algo seu? Ou a sua situação do passado, na infância, suas dificuldades, não sei como Cara, foi sua vida com seus pais e tal, o que foi? Isso. Você nasceu assim ou você... Não. Despertou Na realidade, isso? assim, lembra que eu falei pra você que eu fui um gerente geral muito novo? Sim. Fui o gerente geral mais novo aqui da capital, porque 20 e o poucos banco, anos. ele, quando você é gerente geral, ele bota você pro interior para você pegar a bagagem nas agências pequenas e menos complexas, Uhum. e depois ele joga pra capital. Eu pulei essa fase, eu não fui hora nenhuma pro interior, porque eu tava dando uma produtividade muito grande, eu tava ganhando tudo. Entendi. Tudo. Eu pegava as agências dando prejuízo e botava para dar lucro aqui na capital. Eu fiz esse trabalho na diretoria um tempo. E eu saí ganhando programa de objetivo, os campeonatos e tudo, e eles acharam melhor botar na capital. E para você pegar um garoto e dar uma responsabilidade dessa com tanto dinheiro, porque eu falei também que as agências elas funcionam da seguinte forma: ele dá 100 milhões, 130 milhões, e fala assim: olha, trabalha esse dinheiro e me dê lucro, a responsabilidade é sua. Uhum. Eles me botaram para fazer uma bateria de exames. E nesses exames lá em São Paulo, foi constatado uma patologia chamada dislexia. Sim. E até então, depois de velho que eu vim entender que, na realidade, assim, eu repeti o pré, repeti a primeira série, o jardim de infância eu não consegui alfabetizar. Eu tenho uma dificuldade muito grande para ler, assim, romances. O dislexo, ele tem uma dificuldade muito grande com algumas coisas e uma facilidade muito grande com outras. Eu tenho uma facilidade muito grande com números. Uhum. Eu decoro números, eu decoro placa, CPF. O que você menos imaginar, eu saio decorando sem querer. Sim, e saio decorando. Entendeu? Só que naquela época, né, ninguém conhecia. Interior, minha mãe me ensinava. Esse menino é burro, estranho, é estranho. E a palavra era: esse menino é burro. Tem dificuldade. O menino tem dificuldade, o menino não aprende, repete o primeiro, repete o segundo. Os adultos falavam e os coleguinhas falavam: é burro, burro, Você burro. viu o filho de Maria não vai ser Não ninguém, vai ter, coitadinho. E aí o que acontece? Você desenvolve, primeiro, você não tem poder de oratória porque você é uma criança. Isso. Você está sofrendo bullying o tempo todo. Antigamente não se... Como é que a gente resolvia esse problema? E a problema? carga espiritual ali em cima, né, velho? Muito grande, pô. As pessoas falavam: vai estudar, você não quer saber de estudo, esse menino vai dar para malandro, esse menino vai ser malandro, não sei o que, não sei o que. Resultado, primeira autodefesa, violência. Por isso que eu cresci um adolescente violentíssimo. Brigava todo dia na rua, todo dia. Eu tenho cicatriz de porrada aqui no corpo, inúmeras aqui. Uhum. Brigava muito, que isso daí, posteriormente, o jiu-jitsu veio, jiu-jiteiro aqui também, o jiu-jitsu veio me consertar, me educar, me moldar. A disciplina, né? A disciplina foi a arte marcial que me ajudou muito. Sim. Mas assim, já naquele momento da minha infância, que eu era sempre caracterizado como o pior da turma, o mais lento, o mais burro, desenvolveu em mim uma necessidade de sempre provar que eu sou melhor em alguma coisa. Uhum. Eu comecei a ser competitivo, principalmente no esporte, no jogo, em qualquer outro tipo de coisa. Então eu não queria perder, eu queria sempre provar. Com o passar do tempo, essa necessidade que eu tinha de provar para outras pessoas, para meu pai, para minha mãe, que falavam que não gostava de estudar, lá em casa as meninas, eu sou filho homem, as meninas gostavam de estudar e eu não. Uhum. Então esse menino vai ser malandro, esse menino vai morrer, vai brigar tanto que vai morrer, coisa e tal. Eu tinha uma necessidade muito grande de mostrar não só para ele, como as outras pessoas. Com o passar do tempo, né, e muita terapia, que a gente tem que falar porque tem que ser feito, é fundamental. A gente tem que parar com esse preconceito. Eu entendi que eu não precisava provar nada para ninguém, porque a partir do momento que eu já saí de lá de onde eu saí, eu já tinha me transformado num gerente de banco, eu já não era malandro, já não era burro, já estava tendo sucesso em um monte de coisa. Só que aí eu não percebi o seguinte, que isso aí veio depois, que mesmo não querendo provar nada mais para ninguém, o gatilho tava lá. Eu quero provar para mim.
E isso eu não consigo mudar. Eu sempre quero provar para mim que eu consigo alguma coisa. E é por isso que eu falo, às vezes, eu estava conversando com você aqui, que a minha meta é ultrapassar uma rede de clínicas aqui, que a gente não precisa falar o nome, sim, né? Sim. O cara não sabe que eu tô com essa meta, não sabe que eu tô competindo com ele. Eu tô competindo comigo. Quero ser maior do que ele. Se eu vou conseguir, não sei. Como? Não importa. Não importa. Eu sei que eu tô indo para cima. Eu penso, durmo e acordo todo dia pensando nessa possibilidade. Como é que eu vou fazer para ser maior, para ser grande, para ser melhor, né? E essa necessidade veio através dessa patologia, da dislexia. Eu sempre tento provar e eu acredito que já nessa idade que eu tô, acho que eu não vou mudar mais, não. Aí já não precisa mudar, né? Eu também já tô bem, eu gosto até de ser assim, sabe? Isso aí é algo que já não precisa mudar. Se você quer se provar pra você mesmo o tempo todo, quando você pode ir além, cara, isso é saudável. E você sabe que e as pessoas falam, mas você vai, com o passar do tempo, eu já ouvi isso, você pode melhorar. O cara não tá melhorando. Eu comecei a correr há 4 meses, já quero correr uma maratona de 40 quilômetros. Eu competi muito no jiu-jitsu, ganhei o que eu tinha, hoje não tenho mais interesse, porque não tenho mais interesse em ganhar. Eu comecei a nadar, que eu quero fazer essa maratona aquática de coisa. Então eu sempre estou procurando alguma coisa para me desafiar. Desafio. E aí tem a questão do valor pessoal também, né, cara? Exato. E não sei se você já chegou a explorar em detalhes ali a questão do autoconhecimento, mas aí tem dois pilares aí que podem estar pesando aí para sua direção, né? Que é a questão do desafio. Isso. Você é um cara que gosta de desafio. Então o seu negócio é estar se desafiando constantemente. Exato. E a superação. Exato. Né? Exato. Que tipo, você coloca uma meta e aí você fala, você eu quero... você vai atingir aquela meta. E quando você termina, você fala, porra, me superei, eu quero mais. E a sensação da superação é maravilhosa. Exato. Principalmente quando vem as dificuldades. A dificuldade, né? que depois que, tipo assim... nesse último caso agora, que é um negócio que ninguém queria, e que eu fui lá e me propus, não sabia como resolver, fui lá e resolvi. Depois que eu sentei, cara, eu lembro do dia que eu sentei no sofá e falei assim, cara, eu consegui. Que coisa, ninguém precisa saber. Eu estou contando isso pela primeira vez aqui. Não era importante, eu não fazia, eu não tinha que ligar pra ninguém pra dizer assim, eu consegui isso aqui. Não precisei falar pra ninguém, eu tô falando aqui agora pela primeira vez. Uau. Mas quando eu sentei no sofá, que eu falei assim, porra, eu consegui, cara, fazer isso. Que coisa boa, cara. Velho. Superação, me superei, né? A pandemia, muita gente falando, fecha a clínica. Irmão, hoje quando eu olho, passei, irmão. Passou, irmão. Superação. Então, você chegou a explorar e entrar nesse nível de profundidade no autoconhecimento? Ainda não, cara. Cara, vá atrás, explore seus valores pessoais. Agora, porque os valores pessoais, eles são como uma bússola. É o que guia a nossa direção. Então, tudo que a gente faz é moldado e direcionado pelos nossos valores, que são as coisas que são mais importantes pra gente. Só que a maioria de nós não temos conhecimento e a gente faz as coisas no piloto automático, ali, né? Vai aparecendo, você vai fazendo e tal. E aí, a partir do momento que você tem esse conhecimento, você sabe o que é realmente importante para você, você começa a tomar as rédeas da sua vida. Isso. E aí você vai lá e você vai ver que oportunidades que você fala, putz, isso aqui não faz sentido para mim, porque eu valorizo a liberdade, porque eu valorizo o desafio, sacou? Então é importante, vale a pena se você puder investir mais. E não só isso, né, Murilão? E não só isso. Tony, a gente está se seguindo agora no Instagram, né? Então, eu não sei dizer, mas... Antes aqui do episódio, a gente estava conversando, você comentou que seu Instagram é fechado. É, fechado. Cara, na boa, tá na hora de abrir. Não só abrir o Instagram, né? Abrir e deixar aberto. Eu sou um cara muito reservado. Mas, cara, tá na hora de abrir a boca, principalmente. Né? Exato. Tem um grande player hoje no mercado digital, não sei se você conhece, o Paulo Marçal, né? Paulo Marçal. Cara, ele fala muito assim, boca fechada mata. E eu vou lhe dizer uma coisa, o tanto de gente que talvez, né, não que a gente absorva esse peso pra gente, mas tipo assim, quanta pessoa tá morrendo ou deixando de viver, porque às vezes a gente tá com uma mensagem que a gente precisa passar pra pessoa, escutar, né, e às vezes a gente tá se privando. Assim,
Então, por exemplo, essa parada de competitividade, de eu preciso provar pra mim mesmo, eu preciso ir pra cima, eu preciso dar o meu melhor, autoconfiança, cara, isso aí é fundamental. Sim, cara. Vou te cobrar, Obrigado. velho. Vou te cobrar. E se você não quiser abrir o seu, você pode criar um outro Isso. perfil dedicado para essa figura, né? Trabalhar a Cara, sua autoridade, sua imagem. Recentemente, assim, Peraí. Galera, Tony Ferlin. Ei, Agora, segue aí, Tony Ferlin. Vai explodir. eu tenho escutado recentemente muito, velho. Você tem uma. Depois a gente vai ter a oportunidade de bater outro papo, para eu contar um pouco mais da minha história, que é longa. E é uma história de muito desafio, de muitos desafios mesmo, muita superação. Uma história que na realidade, a vida não é fácil para ninguém. Não foi fácil para mim também, não. Exato. Né? A gente vem passando pelos processos da gente, então... a última vez que eu falei isso em público, eu recebi uns directs, porque, assim, não aparenta, mas eu sou muito emotivo, sabe? Entendi. E eu falei isso em alguns momentos, eu fui chamado para alguns lugares que eu tive que falar para um público, e eu recebi alguns depoimentos depois no direct que me deixou... Uau. Muito emocionado mesmo, de pessoas falando, cara, você me ajudou muito pelo que você falou, tô passando por isso, isso e isso, e eu não consegui responder tudo, então, aí eu, sabe, cara... Show, velho. E... já que você falou que você é um cara emotivo, né, que você gosta dessa sensação e tal, eu vou lhe dizer, cara, quando eu tiver com um desafio na minha vida, abaixo de Deus, que eu faria assim, pô, nesse lugar aqui, nessa situação, o que Jesus faria? Eu vou falar assim, pô, depois de Jesus, o que é que Tony faria? Me liga, cara, me liga. Muito bom, cara, muito bom. É um show de bola, bate-papozão top. Obrigado, tá? Foi um As portas prazer, estão fiquei muito abertas. feliz, cara. Né? Agora sem você dúvida. faz parte oficialmente do ecossistema. Ecossistema. Tá? Exato. Ainda bem, né? Já tava na hora. Conte Mas eu sempre fiquei muito feliz. conosco. Parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Vou dizer uma coisa a vocês são bons, viu, cara? Legal, Vocês cara. são muito competentes, vocês estão... transformou a entrevista com pautas e temas produtivos, leves, que eu acredito que foi engrandecedor. Tirou Massa. muita coisa que eu nunca falei, né, pra ninguém. E vocês falaram que falei de uma forma leve. Massa. E tal. Parabéns, velho. Vocês têm um futuro enorme. Legal, Que eu acho que vocês nem estão visualizando ainda, mas assim, eu sou um fã de podcast, eu adoro, eu assisto um bocado, assisto Inteligência Limitada, Desobediência Produtiva e vários outros, eu sou viciado nisso. Massa, E eu vou dizer uma coisa a vocês, a estrutura de vocês é muito boa e vocês são muito bons. Parabéns, cara, parabéns. Eu obrigado, fico muito cara. feliz em ter participado dessa história, porque daqui a 5, 6 anos, quando vocês forem uns monstros, eu vou dizer assim, olha, eu fui lá, participei. meu irmão, fui lá. Pode olhar lá que eu tô lá, eu participei. Legal, cara, legal, sem E dúvida. o homem disse que a gente é bom, né? Mas se segura, viu? Que a gente vai passar você. Boa. A gente tem uma meta aqui e você não precisa saber.